Olá pessoal, tudo bem? Sou o Fabiano Lafauci, faço parte do departamento de palestra da Elos de Luz. Estamos de volta para mais um capítulo do nosso Evangelho de hoje. E vamos de imediato então para a nossa oração. E hoje de novo com o nosso fiel companheiro aqui. Vamos já começar falando nessa oração, nessa música do tema de hoje. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Assim queremos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, em nome de Cristo, da espiritualidade da Elos de Luz e com a proteção de toda essa espiritualidade, também em todas as nossas casas. Queremos neste momento abrir o trabalho de hoje. Amém? Legal, então vamos lá. Estamos hoje com esse assunto tão gostoso, né? Que é falar do mais sublime dos sentimentos, segundo o Evangelho de Kardec, que é o amor. Que bom falar disso, né? Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Ou ainda, para quem prefere, fora do amor não há salvação. Naquela época, Jesus era questionado, né? Eles tentavam pegar muitos doutores da lei, muitos sacerdotes tentavam pegar Jesus no contrapé, porque ele dava verdadeiras aulas, né? Desde de jovenzinho já, né? Ele dava verdadeiras aulas sobre o Velho Testamento, sobre as leis, né? E naqueles sábios, ditos sábios da época, então, com o tempo eles começaram a tentar pegar ele no contrapé. E perguntavam, por exemplo, o que é preciso para se salvar? O que é preciso para ser salvo? E Jesus contou, né, que Jesus voltaria, que o Filho de Deus, né, o Filho do Homem voltaria acompanhado de seus anjos e faria a separação, né, dos homens à sua direita, aqueles que foram bons, aqueles que praticaram o amor, e à esquerda aqueles que não, né? Separaria as ovelhas dos cabritos, diz o Evangelho. Enfim, é uma simbologia, né, para a gente entender. E o que seria o diferencial? Jesus foi perguntado e ele disse, ele vai chamar à sua direita aqueles que, quando eu tive fome, me deram de comer. Aqueles como vocês que, quando eu tive sede, me deram de beber. Aqueles dentre vocês que, quando estive nu, me vestiram, quando eu tive necessidade de abrigo, me abrigaram. Que, quando eu estive doente, me visitaram e me confortaram, e quando eu estive na prisão, foram me ver. Aí os discípulos já não entenderam mais nada. Mas quando foi que nós te demos de comer? Nunca precisou isso, nunca aconteceu isso. Quando foi que nós te abrigamos? Quando foi que nós te vimos doentes e fomos te confortar? Então Jesus responde aquela frase belíssima. Sempre que fizeste isso, sempre que, né, fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizeste. Sempre que deram de comer a quem sentia fome, que deram de beber a quem sentia sede, que confortaram o doente, o pequenino que fosse, o ser às vezes mais ali simples, singelo, perto de nós, foi a mim que o fizeste, disse Jesus. E sempre que vocês não o fizeram isso aos pequeninos, a mim mesmo que deixaste de assistir. Está na Bíblia, está no Evangelho, segundo Kardec também. Mas é um trecho da Bíblia. Então,
E um doutor da lei se levantou e perguntou mais uma vez para ele: mas o que eu preciso para receber essa tal dessa herança da vida eterna, da vida do reino de Deus, né? Aqueles termos que Jesus muito utilizou para demonstrar essa vida com Deus, né? Essa vida com a paz, com a luz, né? Essa vida de felicidade que ele dizia. Então Jesus responde com uma outra pergunta: o que é que está escrito na lei? Como é que você consegue captar o que está escrito na lei? Como é que vocês interpretam ela? E ele disse: preciso honrar, amar o Senhor meu Deus de todo o meu coração, com todas as minhas forças, e ao próximo como a mim mesmo. Muito bem. Então faça isso e você viverá a grande vida, você viverá a vida na luz. E aí, aquele senhor disse: até a gente amar a Deus sobre todas as coisas a gente até entende. Agora, amar o próximo como a mim mesmo? Quem é esse próximo? Próximo, fala tanto no próximo. Próximo do quê? Onde é que está esse próximo? É ou não é? A gente se pergunta hoje de novo, né? Hoje, aqui nessa exposição aqui online, a gente se pergunta de novo, você em casa está se perguntando: quem é esse tal desse próximo? Eu nunca entendi direito. E Jesus, para responder isso, conta uma historinha. E a gente vai contar aqui hoje também. Uma vez um homem vinha descendo ali do bairro do Cristal, em Porto Alegre. Vocês conhecem ali? Camaquã, Cristal, ali aquela... E vinha descendo até o centro. Nessa estrada, foi abordado por ladrões que tiraram tudo que ele tinha, bateram nele, deixaram cheio de feridas, sem nada, num canto, quase morto num canto. E vinha por aquele mesmo caminho um sacerdote, né? Vinha por aquele mesmo caminho um sacerdote. E, vendo o homem ali, tratou de desviar, né? Para não pisar em cima dele, enfim, para não... Desviou, fez um sinal ali de oração e passou. Pelo mesmo caminho passava depois uma dupla de pastores, né? Conhecedores da palavra também. Também abençoaram com a Bíblia, abençoaram aquela pessoa, aquele vulto de pessoa que estava ali, e passaram ao longe. Também descia por aquele caminho um cristão espírita, vendo isso, rogou a intercessão dos bons espíritos e passou. E mais adiante passava por ali também um samaritano. O samaritano, importante falar que naquela época o samaritano era visto como um cara que não acreditava nas mesmas crenças que o povo hebreu, enfim, era de um povo pagão, não era bem visto, né? Era visto como pessoa visto assim já à parte, né? Quando se enxergava. Mas ele passava por aquela rua e vendo aquele amontoado de gente ali, em realidade, né? Foi lá, se compadeceu, olhou, foi lá, tomou nos braços, passou azeite e vinho sobre as suas feridas, né? Para procurar limpar-lhe as feridas, tratou-lhe, colocou, né? Apoiou ele e levou até um local, até um posto onde pudessem cuidar dele, um lugar de saúde, destinou algum valor para que pudessem ter alguns cuidados que ele tivesse, e ainda disse que se tivesse mais algum valor que gerasse ali custo, ele depois pagaria. Jesus pergunta: quem desses três pareceu-nos, né? Quem desses quatro pareceu o próximo daquele que havia sido roubado pelos ladrões, né? Claro que todos respondem, o samaritano. Então ele diz: vão e fazei o mesmo, né? Por que ele nos passa isso? Porque a caridade e o amor está disponível a todos nós, independe de crença, independe de religião,
independe de sexo, independe de opção política, que hoje está tão em voga aí, né? Uma polaridade, não importa qual é a sua posição política, não importa a sua crença, mas se é espírita, não importa, está no Evangelho. Mas o que importa é o amor. Não é a religião que vai salvar, não é a religião que vai transformar uma pessoa, que vai levá-la até a vida eterna, que ele fala, até o reino de Deus, né? Que é até a vida de felicidade, que é a vida na presença de Deus. Mas sim o amor que ela pratica, o amor que ela desenvolva, que ela cria, que ela gera na sua vida, na sua encarnação, agora dizendo na nossa linguagem espírita. Então esse samaritano é uma figura extremamente emblemática nessa história para todos nós. É aquele ser, você pensa assim, no ser mais desprezível para a nossa sociedade de uma forma geral, assim. Aquela coisa que a sociedade acha assim, que dali mesmo que não se espera nada. Essa é a figura do samaritano para aquele povo. E Jesus faz questão de colocar o samaritano como uma figura que vai... Você vê que passa um sacerdote, a gente fez aqui uma correlação com os sacerdotes de hoje e com o pastor, que são aqueles que também fazem esse trabalho hoje, nos templos hoje. Ele falou depois também de um doutor da lei. Nós poderíamos dizer então, como falamos, que um espírita, né, que estuda todas as leis naturais, pode ser também uma correlação que a gente falou, porque nem nós estamos garantidos se não praticarmos essa lei, a principal, aquilo que Jesus sublinha em mais de um e mais de dois, em muitas oportunidades na sua peregrinação, a lei do amor. Ou seja, ama a Deus com toda a sua força e ao próximo como a si mesmo. E ao próximo, nós vimos o que é o próximo hoje, né? Como a si mesmo. Por quê? Porque a gente vai pensando assim, vou fazer a caridade, né? Eu vou sair fazendo caridade, fazer caridade. Mas não é só o fato de fazer, mas é nós compreendermos o mandamento que nos, mais que pede, nos exorta, né? Nos determina, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou seja, que a gente possa primeiramente saber se amar, se admirar, se respeitar a si mesmo e da mesma forma fazer o mesmo com o outro. E diz mais esse evangelho, que o próximo é aquele de quem a gente se compadece, aquele que a gente se sente tocado. Então, qual é o meu próximo? Você pode estar se perguntando, então quer dizer que vou sair para a rua e vou... Até agora, a gente está no momento de distanciamento social, até complica mais a gente sair, mas quanto bem a gente pode fazer ainda assim, hein? Quanto bem a gente pode fazer? Pelo pensamento, pela oração, pela palavra, enviando energias. Tem tanta forma de fazer o bem, tanta forma, tem tanta gente trabalhando, mesmo das suas casas, servindo. Tem gente fazendo trabalhos voluntários, tem gente fazendo o seu próprio trabalho material, mas com muito mais carinho, com muito mais dedicação. E tem muita gente trabalhando nos seus postos normais de trabalho, como é o caso da saúde, como é o caso daqueles trabalhadores da área da alimentação. Então, não se para nunca de fazer o bem ao próximo. E quem é esse próximo? Como nós vimos, é aquele que a gente sente tocar. A gente pode, às vezes, pensar e ver passar por nós 1, 2, 3 campanhas de ajuda, mas tem uma que nos toca. Vocês já perceberam? A gente vê passar, a gente passa às vezes quando está em situações normais, né, andando, passeando pela rua, a gente passa por um, passa por outro, terceiro, que tem necessidade, mas tem um que nos toca mais. Que toca a nós, a gente sente que, não sei, tem algo que me chamando para eu ajudar essa pessoa, é ou não é? Ou nos vem uma outra ideia de quando a gente está disposto, chega, né? Uma ideia da gente poder ensinar alguma coisa para um grupo de pessoas ou para uma pessoa, oportunizar trabalho para alguém,
oportunizar um aprendizado, né, um curso, uma formação que a gente possa dar ou possa indicar para alguém ou possa... Enfim, tem várias formas da gente poder fazer a caridade, mas ela é muito mais ampla do que simplesmente aquela famosa assistência social que a gente já liga, né? Até o próprio conto do samaritano tem a ver com isso, né? Ele assistiu aquela pessoa, né, na rua, uma coisa bem típica da assistência mesmo, né? Mas vamos reportar isso, vamos ampliar para todos os outros momentos da nossa vida. A gente tem em casa a possibilidade de fazer a caridade o tempo todo, né? Então vamos ampliar, vamos ser mais criativos, mais atentos ao nosso dia a dia, que ele vai apresentar as oportunidades. E sentir, a gente pode sentir, né? Qual é o momento que que o amor vai nos chamar, ele está sempre nos chamando, né? Tanto é que o amor, nos diz o Evangelho, lá no finalzinho desse capítulo, diz assim: agradeçam a Deus, amigos, por eles terem oportunizado a vocês conhecerem o Espiritismo. Não porque quem possui esse conhecimento vá salvar-se ou não. Não é isso. É porque o Espiritismo ajuda-nos a compreender ainda melhor os ensinamentos do Cristo, facilitando o trabalho de vocês, para que vocês se tornem melhores cristãos. Olha a importância e responsabilidade, né, de quem tem essa verdadeira luz à sua disposição, e a doutrina espírita, indubitavelmente é uma filosofia incrível, detalhada, né, do mundo espiritual e dos ensinamentos do Jesus. Mas o verdadeiro cristão é todo aquele que pratica a caridade, todo aquele que pratica a lei do amor. Todos eles são discípulos de Jesus. Então, esses são cristãos, não necessariamente independente da religião a que pertençam. Independente da religião a que pertençam. Está lá, vou mostrar aqui para ver que não são palavras nossas, são palavras de Kardec. Aliás, de Paulo apóstolo, do apóstolo Paulo. Em Paris, 1860, uma mensagem mediúnica. Então vamos refletir a respeito disso aí. Afora isso, temos ainda a passagem de Paulo, que depois foi considerado São Paulo, né? No início era Saulo, né, de Tarso, para depois ser Paulo de Tarso, né? Quando passou de perseguidor dos cristãos, né, passou a defensor, ao verdadeiro disseminador da cristandade pelo mundo, né? Paulo, que tantas cartas, epístolas escreveu. Em uma delas, a primeira aos Coríntios, tem esse pedaço, essa verdadeira poesia, verdadeira poesia, olha, um texto sagrado mesmo, divino, que é a necessidade do amor, segundo o apóstolo Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, sem amor, eu seria apenas um metal que ressoa, que produz som, e um sino que toca, ou seja, eu seria um pedaço de metal vazio. Olha que importante. E ainda que eu tivesse o dom de profetizar, hein, e de conhecer todos os mistérios, ter o conhecimento, a ciência toda, né, de todas as coisas, e ainda que eu tivesse toda a fé capaz de transportar montanhas, sem amor eu nada seria. Ele é radical. Paulo é legal de estudar as coisas de Paulo, porque ele é muito radical e muito firme, radical no bom sentido, né, no sentido da raiz da coisa, do amor mesmo, né? E por fim ele termina com essa: e ainda que eu tivesse distribuído todos os meus bens para alimentar os menos favorecidos, e tivesse entregado meu próprio corpo para ser queimado, sem amor, de nada serviria.
Sem amor de nada isso serviria. Que tudo isso, vamos fazer um pensamento inverso a tudo isso. Tudo isso só tem valor com amor. Como faziam os cristãos na época, né? Chegavam a entregar seus corpos para serem queimados. Por quê? Por amor a Cristo, por amor à doutrina cristã. E aí se tornaram os mártires da cristandade, né? Do cristianismo. E Paulo é muito direto nisso aí. O que vai nos trazer isso? Vai nos trazer que não é tanto fazer, porque eu quero fazer, porque eu sei que isso vai ser bom. Claro, a gente vai fazer, e é interessante que para fazer algo bom é preciso sempre a ação da vontade. Vê que para não fazer nada, para fazer o mal, é só não fazer nada. Já está indiferente ao que está acontecendo, ou ao bem que ainda está faltando no mundo, ou ao mal que está se proliferando. Então, só não fazer nada já é o mal, segundo o Evangelho, segundo o apóstolo Paulo. Mas para fazer o bem é necessário a força, né? O impulso da vontade de cada um. E aí está a grande diferença. Aí está a virtude ativa, segundo Paulo, que a gente deve preservar e investir nela. Por isso que não é tanto fazer, embora a gente tenha que tomar essa iniciativa, mas sentir o que vai fazer. Procurar sentir, isso aqui é para mim, eu vou nisso aqui. Tem tantos trabalhos aí pintando, tem tantas possibilidades, tem tantas coisas que a gente pode fazer, tem correntes de oração, tem necessidade de trabalhos manuais, tem necessidade de trabalhos intelectuais, enfim, de apoio. Também a gente pode fazer coisas singelas, a gente sente a vontade de falar com aquela pessoa, a gente pega o telefone. Não tem telefone? Tem, né? A gente não pode visitar, mas tem telefone, a gente bate um fio. Hoje em dia aí gratuito com as redes, né, sociais. Pá, você tá bem? Como é que tá? Lembrei de você. E aí? E aí é similar àquilo que o samaritano fez aquela vez lá. Ah, não, mas o samaritano... Ok, cada um na sua... guardadas as proporções, mas é isso aí. Ele se sentiu tocado e foi fazer. Não questionou, foi, sentiu a intuição e vai. Vai que é comigo. Né? Vai que é sua. E ele foi. A gente sente às vezes... lembrei daquela pessoa, daquela tia, daquele, né? Daquela mãe, daquele irmão que faz tempo. Às vezes tem uma bela lembrança, hein? Você vai ter... Provavelmente vai ter uma bela surpresa tirada dessa experiência. Por quê? Porque sentiu e depois agiu. E também fazer algo, né? Agir no bem e sentir também é legal. Né? Fazer, ver o que está fazendo, estou fazendo uma coisa que eu resolvi fazer. E sentir e ver como é que se sente. Perceber, se já não está sentindo um bem-estar de estar fazendo aquilo, na hora já, não precisa nem esperar, como se diz a recompensa, porque já sente na hora o bem, a luz. Quando a gente está fazendo algo bom, algo em nome da luz, em nome do bem. Tá certo? Então é a gente fazer, não só por fazer, mas fazer com alma. Isso que nos diz Paulo, quando ele diz que ele é muito, né, ele é muito direto, como eu dizia, né, muito duro até na palavra, quando diz, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado. Muitos mártires o fizeram, né? Se isso não tiver amor por trás, nada serve. O que ele quer dizer com isso? Que nada serve por orgulho, por mostrar que eu consigo, que eu sou orgulhoso daquilo, que eu. Não é por isso, mas se tiver algo de amor por trás, aí vale a sua oferta né? Não só de sacrifício, mas de amor, de carinho, de afeto, de algo que a gente faz, como a gente põe assim, imprime uma boa vontade em alguma coisa que a gente vai fazer, não é? Vai fazer alguma coisa, bota alma naquilo ali, vou fazer com alma. Até o trabalho material que você em casa faz, ou quem trabalha no seu home office, quem está trabalhando mesmo quem está trabalhando no seu escritório, no seu comércio aí, que está conseguindo trabalhar, mas faz o seu melhor, bota o seu melhor, quem trabalha na saúde, mesma coisa. Atende a cada pessoa, renova aquela vontade de fazer o seu melhor, busca lá dentro aquele capricho. No home office, mesma coisa, não é porque está no home office que vai deixar de ir lá, de se preparar, de se arrumar.
Sem dizer se arrumar para si mesmo, hein? Como a gente sempre fala na Elos e sempre ouvimos desde sempre, se preparar, mesmo para estar em casa bem, se preparar bem, o corpo, a mente, a sua oração diária, a sua meditação, quem gosta de meditação. Hoje tem tantas e tantas formas e cursos e práticas aí para a gente poder aprender a meditar ou começar a praticar essa atividade belíssima também. A oração está disponível para todos. O pensamento, a gente melhorar o nosso pensamento. Então, o que é o pensamento com amor? É aquilo, pessoal. Lembrou de alguém? Vai comentar de alguém com o outro? Vamos trocar aquela velha coisa de ficar falando mal dos outros. Que aqui ninguém fala mal, né? A gente só comenta. É ou não é? Mas é aquela velha coisa que era da terra antiga. Era da energia antiga, pessoal. Né? Da gente ter aquele vício. Mas não consigo parar, uma coisa incrível, né? A tal da fofoca. Não, a gente não faz, né? Os comentários da vida alheia. Vamos trocar, sabe pelo quê? Vamos fazer uma brincadeira e trocar pelas qualidades da vida alheia. Então, a fofoca lá, os comentários da vida alheia vai virar as qualidades. Vamos anotar aqui, as qualidades da vida alheia. Pronto, anotei aqui. Então vamos fazer uma prática. Sempre que a gente for falar com alguém, ou for comentar, ou está aqui na internet, ou está no WhatsApp, ou está falando com alguém sobre um terceiro, vamos ver se a gente lembra que os novos tempos nos pedem amor. Fora do amor, não há salvação. Aí não adianta depois a gente dizer, mas Jesus, quando foi que eu não te assisti? Quando você foi falar de um dos pequeninos, né? Falaste de mim. Aí escolheu falar bem, as qualidades, as coisas boas, e a pessoa tinha, todos temos, todos têm. Até o pior de todos os homens da face da terra tem qualidades, nos atesta o Evangelho. Tem alguém que ele gosta, tem alguma coisa que ele cuida com carinho. Mas vamos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Procurar fazer essa troca, tá certo? Outra coisa que a gente pode fazer na prática aqui no nosso tema de casa. Tudo que a gente for fazer, qualquer atividade, pessoal, até desde preparar a nossa casa, fazer uma limpeza na nossa casa, agora a gente está tendo oportunidades, né, de atividades diferentes, preparar uma receita, tem gente que está fazendo receitas aí que eu sei, é ou não é? Está trocando receitas, está fazendo até um jogo bacana com isso, um troca, peça para o outro, como é que ficou a tua, ficou bom? Então o pessoal está comendo melhor, está comendo coisas saudáveis, feitas em casa, está se ocupando de uma coisa saudável, quase uma terapia, né? Então o que você o que quer que você vá fazer, uma limpezinha na casa, uma tarefa profissional mesmo, né? Bastante gente trabalhando, né? Como a gente segue trabalhando também. Vamos tratar de fazer o seu melhor. Vamos ver como é que a coisa vai, como é que essa semana vai se desenvolver se eu procurar fazer. Não é que existe assim uma obrigação, mas eu vou tentar sempre, tudo que eu for fazer o meu melhor. De uma forma natural, leve, não precisa ser sacrificiosa, fazer o meu melhor que eu posso. Olha que vai mudar a nossa semana, hein? E os resultados dela também. Vamos fazer um teste para ver? Bacana. E assim por diante, uma própria oração que a gente está sempre dizendo que é possível a gente caprichar, melhorar mais nessa parte, a gente pode fazer com mais apreço, com mais alma, né? Colocar a nossa presença mesmo ali. Fazer o que a gente quiser fazer nessa vida, ok? Mas uma coisa de cada vez, e uma coisa é de cada vez com alma, com presença naquele lugar, naquele momento, naquela atividade. Tá certo? Então a gente procurou trazer para vocês umas noções do capítulo 15, Fora do Amor. Não tem jeito, é ou não é? Fora da caridade não há salvação. Vamos então para a música, né? Encerrar com música, encerrar com esse refrão bonito aqui, pra gente ficar com esse refrão na nossa cabeça assim, né? Ecoando essa coisa gostosa, quem sabe a gente fica cantando em casa como um mantra e encher nossa casa de alegria, tá certo? Então vamos mentalmente agradecendo esse momento de oração, de
falarmos do Evangelho do Cristo, né? Tão importante. Que a gente possa, nesse momento, dar graças a Deus, a Jesus, e dar graças a essa espiritualidade da Elos de Luz que nos proporciona esses encontros aqui, via web, e propagando as ondas do amor de Deus, propagando a todos os lugares cada vez mais, fazendo uma grande corrente de amor com todos que acompanham, com todos que indicam para outros. Vamos nos inscrever nesses canais, vamos espalhar, compartilhar essa mensagem que é para o bem de todos e de cada um de nós. Em nome de Deus e Jesus, pedindo a bênção sobre nossas casas, encerramos este momento. Amém? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se envaidece. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Até a próxima.